Diniz, não é o fim do mundo, não é terra arrasada, mas hoje a atuação é para receber todas as críticas. E como você disse, se tivesse sido 1-0, seria para receber todas as críticas. Se o Brasil fizesse 2-0 no final do jogo, seria para receber todas as críticas, porque essa seleção brasileira, como mostrou com o Tite, é muito melhor, mas muito, muito melhor do que foi hoje. Salve, salve, galera! Galera, vamos embora com mais um vídeo aí, dessa vez sobre a seleção brasileira, né? A seleção brasileira acabou empatando com a fortíssima seleção da Venezuela, né? Na história, o Brasil não vinha de um retrospecto muito bom, né? 17 vitórias e um empate. E hoje, consequentemente, né, a Venezuela conseguiu fazer um belo gol com o jogador Belo, né? Então, tu pegou, né? O Belo, o jogador da Venezuela, marcou um belo gol e acabou empatando nesse confronto, né? Obviamente, eu já tô ouvindo aí fora Diniz, fora Neymar. Para mim, o Neymar acho que foi um dos principais jogadores dessa partida. Tentou, não parou de tentar, né? No segundo tempo caiu, acabou se desgastando muito. Lembrando que o Neymar também tá fora de forma, aparentemente tá fora de forma. Talento, entendeu? Alguma jogada deles, alguma jogada, principalmente no segundo tempo, errando um passe bobo. Mas aquilo, outro questionamento, né? Por que a seleção brasileira ficou muito presa só no lado esquerdo? Teve uma jogada muito boa com o Ian Couto, né? Que ele acabou entrando sozinho, Dibrou entrando sozinho dentro da área. Rolou pro Neymar e o Neymar acabou isolando a bola, né? Então, por que não utilizar o lado direito? Sabemos que isso é a tática do Diniz no Fluminense, mas é aquilo. Uma péssima partida e acho que é uma das pior hora, né, de empatar com a fraquíssima ou fortíssima Venezuela, né? Vamos embora com mais um vídeo aí e tamo junto. Gostou do jogo? Gostou? Acho que não, né? Mas vamos embora pro vídeo aí, tamo junto. Respondendo pelo lado esquerdo. Mas taticamente o Inter foi melhor, independentemente disso, né? No trabalho mais longo do Diniz. E são jogadores com capacidade para esse tipo de jogo, muita capacidade, contra uma seleção muito pior. Marra falou, tecnicamente não são equipes comparáveis, não são jogadores sequer que estão no mesmo patamar. A gente está falando de jogadores aqui, quando a gente fala do meio campo do Brasil para frente, com exceção do Richarlison, jogadores do primeiro escalão do futebol. O Richarlison joga, mas eu não o considero um jogador do nível, na sua posição, do Vinícius Júnior, do nível do Rodrigo, do nível do Casemiro, do nível do Neymar, né? Mesmo o Neymar, que esse é um capítulo à parte. Esse é um capítulo à parte. Então, eles podiam fazer isso direito. Mas quando não funciona, você precisa ter um jogador aberto, aí do outro lado você inverte, porque você trouxe um monte de marcadores da sua equipe no bloco que você está trabalhando com a bola e você queria espaço do outro lado, mas o jogo não era pensado. Ou se foi pensado, os jogadores não conseguiram executar. E na parte defensiva, tanto na retomada de bola no campo de frente, que é uma coisa que o Diniz gosta, quanto na recomposição, a seleção foi mal. E que acaba sendo coroada depois de algumas trocas que, para mim, uma inexplicável, que foi a continuação do Neymar no jogo, a saída do Vinícius Júnior, né? O Neymar briga demais com o juiz, reclama demais, merecia cartão amarelo antes, sabe? Assim, descalibrado tecnicamente hoje ao extremo. O que me incomoda é um jogador muito grande, muito rodado, com Copas do Mundo nas costas, que está enfrentando a Venezuela em casa, sabendo que o Brasil estará na Copa do Mundo. Porque concordo com o Marra, não é fora Diniz, não é o fim do mundo, não é terra arrasada, mas hoje a atuação é para receber todas as críticas. E como você disse, se tivesse sido 1-0, seria para receber todas as críticas. Se o Brasil fizesse 2-0 no final do jogo, seria para receber todas as críticas. Porque essa seleção brasileira, como mostrou com o Tite, é muito melhor, mas muito, muito melhor do que foi hoje. É até bom você tocar no Tite, porque a essa hora já deve ter muita gente que é resistente ao trabalho do Diniz dizendo: mas se fosse o Tite, ia dar barulho, empatar com a Venezuela em casa. Ganhou todos os jogos em casa de eliminatórias, a seleção com o Tite. Mas o Tite empatou em casa com a Venezuela pela Copa América. 2019. Eu tava na Fonte Nova, foi um jogo também chato, a Venezuela se trancou. E reformulou a seleção depois da Copa América. E o Tite precisou ouvir muito, e ouviu bastante crítica e até a dificuldade de justificar. Então, um empate com a Venezuela sempre vai gerar barulho, independentemente do técnico, e críticas que, como o Marra falou, precisam ser ponderadas também, precisam entrar num contexto. E qual é o contexto? Seleção tentando jogar de uma nova maneira. Naturalmente que vai cometer muitos erros. Não é natural, como no Fluminense, você puxar 2 pontas para atuarem do mesmo lado. Isso daí vai ter ali, em algum momento, Vini Júnior e Rodrigo no Real Madrid,
Dificilmente fazem esse tipo de movimentação. Sim. Se aproximam muito, mas não da maneira que o Diniz pretende. Porque isso no Fluminense a gente vê sempre. Então, mas essa é uma questão legal, porque o Marra, no primeiro comentário, falou, em outras palavras, mais ou menos isso. É natural, normal o Diniz querer assinar a ponto de desvirtuar todas as características que os jogadores trazem dos seus clubes? É normal? É assim que tende a acontecer? É que a gente não consegue imaginar o Diniz fazendo alguma coisa diferente que não seja com a cabeça dele. Ele não vai conseguir fazer. Poxa, mas não dá para pensar um pouquinho como o Ancelotti pensa Rodrigo e Vini no Real Madrid? Pensar um pouquinho como... Porque o trabalho dele, Ten Hag Paulo, pensa o Casemiro no Manchester. Assim, eu entendo. É que o trabalho dele é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos. Assim, Pois é, mas assim... Radicalmente autoral. Mas tudo bem, mas ele se reúne com esses caras por 2 semanas e só daqui 1 mês e meio. E afasta o sofá do saguão do hotel para treinar, tal. Eu sei que não... Assim, porque eu sempre fui a favor da manutenção de parte da característica dos caras quando vem dos seus clubes. Quer ver um exemplo claríssimo? O Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, convocava o Firmino. O Firmino nunca foi 9 no Liverpool. Sim. E chegava para jogar com o Tite como 9, como o cara enfiado ali no meio dos zagueiros. Não, ou você bota o cara para jogar numa engrenagem como fazia o Klopp com o Firmino no Liverpool, ou não convoca o cara como 9, porque 9 ele não é. Os 3 atacantes, ele era o que menos fazia gol. Não é? Ô Paulo, mas é praticamente impossível conseguir fazer com que isso dê química e, ao mesmo tempo, todos os jogadores atuem de maneira confortável e reproduzam o que façam nos clubes. O Tite, na seleção, ele tinha esse mantra, principalmente no início. Tentar reproduzir o que os caras faziam no clube. Uhum. E qual foi uma das principais críticas que o Tite ouviu na Copa do Mundo e até antes? Vinícius Júnior jogando de maneira diferente do que fazia no Real Madrid. Então, por mais que o técnico tenha essa boa vontade, ele não vai conseguir. E o Diniz, ele já não tem essa inclinação. E até não é algo que, a princípio, os jogadores estão torcendo o nariz. Pelo contrário, há elogios, a maneira de jogar, há essa ousadia maior. Então, é uma coisa ainda muito incipiente. Não dá para a gente cravar aqui pelo empate com a Venezuela que essa vai ser a tônica. Eu até imagino que isso aí deve gerar um chacoalhão. Opa, para o jogo contra o Uruguai no Centenário... O jogo anterior também não foi bom. Vai ter que jogar de maneira diferente. Na verdade, contra a Bolívia foi bom, né? É isso. Se você parar para pensar, inclusive, a seleção brasileira teve dirigente de clube que já falou que levanta a mão para o céu para os adversários, né? A seleção brasileira jogou contra Bolívia, Peru e Venezuela. 3 seleções que ficaram fora da última Copa do Mundo e, assim, Bolívia e Venezuela, elas ficam num revezamento para saber quem fica por último. Peru tem 1 ponto e Bolívia nenhum, por enquanto. Pensando em... As últimas colocadas. Início de trabalho, não tem adversário melhor. Eu sei, são 3 adversários que vão ficar plantados lá atrás e tal, e isso foi para mim um problema sério da seleção brasileira no primeiro tempo, porque tinha a bola num percentual incrível, mas a seleção da Venezuela não fazia a menor questão de ter a bola e fechava a entrada da área e aí nada acontecia. 79%. Pois é, mas era bater a cabeça na porta e voltar. Bater a cabeça na porta e voltar. 6 finalizações, gol contra 5 da Venezuela. Não conseguia 3 na direção certa e só uma. Nem bater pro gol. Nem bater pro gol em 45 minutos. É isso. Então, assim, acho que aí tem uma... Já são 3 jogos, é muito pouco jogo, mas eram 3 jogos contra... num português bem claro, as seleções mais frágeis da disputa. E não venceu uma delas. E não jogou bem contra 2 delas. A minha questão é que não jogou bem. E Isso. essa seleção, ela... eu sei que depois da eliminação contra a Croácia, parece que o mundo tinha acabado, mas a seleção estava muito longe de ser terra arrasada. Claro. Né? Vou dar um exemplo. Se o Ancelotti assumisse a seleção brasileira logo em seguida, desde já, as modificações seriam menores e o futebol seria melhor. Não quer dizer que vá chegar melhor na Copa do Mundo, porque, como eu gosto sempre de repetir, Marra, no final das contas, aqui no Brasil, você pode liderar a eliminatória, você pode ganhar da Argentina, você pode ganhar do Uruguai, você pode ganhar a Copa América. Tudo que vai se definir como raciocínio ou conclusão final sobre a seleção brasileira se define em, no máximo, 7 jogos que o Brasil nem tem conseguido jogar na Copa do Mundo. Né? Porque a seleção é tão grande, mas é tão grande, a camisa é tão pesada que nada
é suficiente para a seleção, com exceção da Copa do Mundo. E aí tem o jejum de títulos, muitos anos sem ganhar o Mundial, muitos anos sem conseguir chegar a uma decisão de Mundial, né? Caindo contra as seleções europeias, algumas melhores que o Brasil, acho que a Bélgica era um pouco melhor que o Brasil, outras piores, a Croácia, uma seleção pior que a seleção brasileira. Mas que sabia o que estava fazendo ali. Muito bem. Estava no seu limite. Estava no seu limite, e aí por um erro de um jogador, e um lance de um pouco de azar, e tudo mais que pertence ao jogo, o Brasil não chegou. E era para ter chegado. Mas não chegou, né? Cometeu uma falha, que fugiu ao controle do treinador, mas parece que no final a terra estava arrasada, e não estava. E aí, quando se contrata o Diniz, é para uma mudança radical. Essa mudança vai demorar. Minha questão é, essa mudança era necessária, ou é necessária? Porque eu gosto do trabalho do Diniz. Eu não acho o Diniz o melhor técnico do mundo, mas eu acho o Diniz um técnico bem interessante, que certamente deixa coisas boas por onde passa, que tende a ser cada vez mais ganhador, e os jogadores gostam dele. Ele convence os jogadores. Né? Porque o Ancelotti não é muito diferente do Diniz, né? Se o Ancelotti realmente vier, né? A gente viu uma matéria recentemente, mais uma vez dando sinal de que o Ancelotti vem. A minha pergunta é se essa passagem do Diniz vai deixar alguma coisa para o Ancelotti, além de novos jogadores sendo testados, etc. O que o Ancelotti pode aproveitar? Tem que deixar. Né? Teria de deixar. Se o Ancelotti vem mesmo... Porque colado no Tite deixaria muito. Aí é certeza. Não, até pelas ideias. Absoluta. Se fosse para fazer um trabalho de manutenção ou de passagem de bastão Isso. de Tite para Ancelotti, se fosse esse o objetivo, o técnico seria o Dorival, gente. Fácil. Fácil. Porque ele ia Fácil. fazer assim, tranquilo. E aqui não é uma crítica ao trabalho do Dorival, tá? Eu acho que isso é maturidade. Mas quando a CBF pensa no Diniz, ela pensa, esse cara vai fazer um trabalho bem diferente, vai fazer um trabalho bem legal, empolgante. É o trabalho que eu vejo no final de semana aqui, que... Só que esse trabalho, algumas vezes já deu errado. E ele demanda tempo. Isso. Demanda repetição. Sabe por quê? Porque essa é a grande questão. Quando a gente pensa em Dorival, quando você pensa em Ancelotti, o que você pensa? Técnicos muito experientes, com grande capacidade de adaptação a elencos diferentes, a jogadores grandes ou jogadores não tão grandes, a ideias de jogo diferentes. E quando você pensa no Diniz, você pensa em quê? Agressividade. Isso. Até assim, para a gente continuar nessa linha da conversa sobre o Neymar, a irritação dele também exagerada, né? Foi citada por vocês. Nós temos uma imagem depois do jogo, mas também aí é sacanagem, né? Jogaram um saco de pipoca na cabeça dele e ele ficou bravo com o torcedor. Olha lá, ó. Olha lá, pipoca atinge o Neymar e ele já estava bravo, né? Isso aí tá errado. Olha lá. É lógico. Olha lá, ficou furioso. Ele viu o cara, aparentemente, aquele de camisa branca. Isso não deve acontecer. Eu tenho também a preocupação em relação ao Neymar jogando num futebol menos competitivo. Por quê? Porque, Paulo, é incrível, mas a idade está chegando para a gente. Está chegando para o Neymar também. As pessoas, Pra gente quem? Depois que passa dia 31 de dezembro, as pessoas... Tá atuando. A tendência de completar mais um ano de vida aumenta. Que assim entende? seja. E, Melhor assim, que pode acontecer. e vai passando mais um favor. tempo e ele vai jogando num futebol menos competitivo. Eu sei que o mercado árabe mudou, eu sei que ele vai fazer bons jogos, eu sei que tem outros jogadores que são muito bons ali e tal, mas o mercado mudou, gente. Ele disputava a Liga dos Campeões, entende? Assim, eu não preciso explicar isso. É isso, né? é isso. A tendência é que se ele não tiver ligado na parte física, ele tem uma queda. Essa é uma tendência, para mim, natural. E ainda é muito claro que a seleção brasileira precisa muito do Neymar muito bem. Porque os jogadores, os outros que estão do lado dele ali, que são grandes jogadores, Rodrigo, Vinícius, os caras gostam muito dele. E um jogo- O Neymar é ídolo deles. E um jogo como hoje, né? E o Neymar Marra? coloca os caras na cara do gol. Então, tipo, ó, tá difícil na tática. Uhum. Seleção precisa de mais tempo para jogar como quer o treinador. Quem vai pegar a bola debaixo do braço e vai resolver na técnica? É ele. Esse é o ponto. É ele. Quem é o número um? É lógico, você tem o Eu acho que Vinícius outros Júnior, mas podem quem é o fazer. número um? Isso. Você falou que eu penso. Mas, Outros podem fazer, mas até hoje, na seleção, Vinícius E Júnior os não outros fez. esperam dele também.
Não tenho muita dúvida disso. E a gente espera. Sim. E ele vai Mas ser cobrado quando isso não por isso. resolve, o que resolve? A bola parada de novo. E aqui não é uma crítica à bola parada, porque isso é um tipo de jogada que é utilizado no mundo inteiro e que se você já sai com 1-0, o adversário vai ter que se coçar, ficar Precisa adiantado. ter também a bola parada. É Não isso. apenas ela. É isso. Só que só ela está resolvendo. Pelo jeito, Eu tô sim. esperando o Birner puxar a hashtag Fora Neymar. Não vou fazer isso, mas eu tenho... Seleção brasileira empatou o jogo, né, diante da Venezuela com o gol de Belo, Eduardo Belo. É aquilo. Seleção saiu vaiada, né, da Arena Pantanal. Obviamente saiu vaiado, principalmente pelo valor do ingresso lá, né, que o ticket médio custou em média R$318 o ticket médio. Né? Isso falou durante o jogo, né, quando saiu o valor total arrecadado. Então, foi falado o valor total arrecadado na partida e teve vaia, né? E teve vaia sobre isso também, né? Porque o ingresso estava meio salgado o preço. É aquilo, uma péssima, não vou dizer uma péssima, mas uma fraca atuação da seleção brasileira, uma bem fraca, uma nota 3 ali, 4, entendeu? Neymar, para mim, foi, acho que sim, o melhor jogador, ou o jogador que mais tentou. O Rodrigo também não ficou atrás. Brasil desperdiça, cai para a segunda colocação, né? A Argentina assume a liderança com 9 pontos, né? 3 jogos, 3 vitórias. E é aquilo. O que o Diniz pode aprender? O que o Diniz pode aprender desse jogo aí para o restante? Lembrando que o Diniz ele tem sua estratégia já pensada. O que ele faz no Fluminense, ele vai tentar fazer na seleção brasileira. Obviamente que são outros jogadores, não tem tempo para poder treinar, entendeu? Geralmente é na base da conversa. São poucos dias, né? Geralmente treinamento 1 ou 2 dias antes do jogo. Então, o Diniz é tudo na base da conversa. É difícil, é difícil. Esse jogo era para uma vitória? Era para uma vitória tranquila, né? Eu esperava pelo menos 5-0. Não aconteceu. Veio um empate aí que decepcionou muita gente, principalmente quem foi pro estádio, gastou dinheiro, e a seleção, fortíssima seleção, né, empatar com a Venezuela. O Diniz, ele jogou muito. Quem assistiu o jogo, hoje, no melhores momentos, vai perceber que o Diniz pediu para a seleção só jogar pelo lado esquerdo. Raramente tinha alguma jogada ali com o Danilo, e o Danilo saiu, né, e entrou o Ian Couto. Então, dificilmente a seleção brasileira jogou pelo lado direito. Quando teve uma jogada ali no segundo tempo, né, teve uma jogada já no segundo tempo, né, que o Ian Couto acabou driblando o marcador, entrou dentro da área, tocou pro Neymar sozinho, na marca do penal ali, acabou isolando a bola, né. Essa foi uma das principais jogadas do Brasil pelo lado direito. E te falar uma coisa, a defesa da Venezuela é boa, hein? O que os caras jogaram hoje, jogaram muito a defesa da Venezuela. Marcaram bem, conseguiram sim anular praticamente todas as jogadas ali do Brasil. Neymar e Rodrigo foram os jogadores que mais tentaram, mas não conseguiram. Teve um gol em uma cobrança de escanteio, novamente, né? Foi contra o Peru e agora. E mais um empate que tropeça. Então, Diniz, sinceramente, será que Diniz vai ter que repensar a sua maneira e estilo de jogo? Eu acho que não, acho que ele é centrado. O que ele pensa, ele vai levar até o final. Ele acredita no que ele pensa e acho que ele não vai mudar, né? Obviamente que cada jogador ali no seu clube, ele atua de maneira diferente. O Vinícius Júnior atua no Real Madrid de uma maneira totalmente diferente que atua na seleção. O Casemiro também e outros jogadores em si, né? E o Neymar, sinceramente, o Neymar tem que abrir o olho pro Neymar, porque o Neymar tá pesado, tá lento, entendeu? Então é aquilo, meio complicado. Mas empatar com a Venezuela, meu filho, o Brasil finalizou 13 vezes e 6 foram no gol, né? Então foi uma média ali a cada 2 chutes, 1 no gol. Até uma média boa. Mas aquilo, empatar com a Venezuela, meu filho, não dá. Não dá. Então o Diniz tem que repensar em algumas coisas ali para tentar evitar errar novamente agora diante do Uruguai em Montevidéu, né? Mas esse aí, deixa a tua opinião e tamo junto aí. Valeu!